Vitão, mais uma coisa. Você que está à frente aí de muita parte de transformação digital. Seja sincero para mim. Em que fase nós estamos na transformação digital? Eu sei que transformação digital, a gente fala que viu 5G, IoT, inteligência artificial, metaverso, mas seja sincero. Aonde estamos nessa transformação? Pô, essa é uma excelente pergunta. Eu vou tentar estratificar esse mundo digital, não só a transformação digital, em 3 blocos, tá? E 3 blocos. Um que eu vou chamar aqui de inovação incremental, transformação digital, radical e disruptiva. O próprio livro fala, né, que assim, a gente tem que estar em paralelo com as coisas. Então, primeiro ponto, as coisas não são sequenciais. Eu não preciso ter todo mundo prontuário eletrônico para começar a falar de A. Então, assim, tem que estar falando das duas coisas, ande em paralelo. A questão é a proporção dessas duas coisas. Perfeito. Que você, como empreendedor, significa, você, como executivo, que você o tempo que você dedica a essas coisas. Tá? Então, o primeiro passo, a gente tem um momento agora que é atrasado na saúde, porque é um processo simples de digitalização, e até digitalização bota um pouquinho atrás da transformação digital. Ela é extremamente árdua, extremamente complexa, ela exige uns protocolos, como a gente vê, de interoperabilidade cada vez mais robusto para ser escalável a longo prazo. Ao passo que no braço da inovação mais radical e disruptiva, e em menor proporção, eu diria que essa proporção é 70% transformação digital, mais ou menos ali 30% em inovação radical e entre 5% e 10% disruptiva, a gente tem que estar lidando com isso de alguma forma. Tá? Vamos lá. Em transformação digital, se falando em prontuário eletrônico, passo 1 ali para a gente começar a pegar dados, a gente está num andar muito bom aqui no Brasil, visto duas grandes empresas que estão há muito tempo aqui, estão junto com a gente. É diferente do mercado americano, é um pouco atrasado, talvez, mas assim, nós estamos muito bem, sabe? Você pode falar para mim quem são essas empresas? Basicamente a MV e a Philips. Né? Eu acho que elas ajudaram a gente a chegar do ponto de vista de hospital e ter um robustez muito grande. Né? Então, isso ajudou muito a gente no processo de transformação digital. Agora, a gente precisa sair do mundo do prontuário e, através de chatbots, através de robozinhos e de APIs, a gente fazer conexões com outros sistemas, que são os sistemas com as startups. E estamos andando. O problema da transformação digital, esse bloco de 70%, foi legal, regulação mesmo. Porque a gente demorou, enquanto lá atrás, em 1990 até 2010, os Estados Unidos estavam trabalhando, e aqui como referência vou usar os Estados Unidos, em telesaúde de uma maneira geral. Em 2012, 2013, eles saíram da telesaúde, que é a teleinterconsulta, teleconsulta e a teleinterconsulta de emergência, que são aqueles carrinhos muito famosos lá. Eles já saíram em 2012, 2013, 2014 para o capítulo de telesaúde que cuida de monitoramento remoto do paciente. Sim. E nasceram as grandes startups, Omada Health, Gizende, GlucoGizende, a própria Livongo, e aí a gente perdeu muito time disso, e aí precisou ver a pandemia para a gente chegar, e eu acho que em 2 anos a gente foi muito bem, sabe? Assim, talvez a regulação poderia ser um pouco mais rápido, saiu agora, mas as startups elas vieram, ocuparam espaço, andaram bem, e eu acho que a gente começou a chegar ao patamar ali nesse ponto, sabe, de transformação digital, que eu acho que o ápice ali para a gente começar a falar de inovação, de fato, é a telesaúde. Quando a gente vai para o bloco aí de uma inovação um pouco mais radical, e aí dentro da radical eu vou colocar aqui, vamos puxar a IA, sabe? Eu acho que a IA está muito no radical, porque a IA eu separo em 2 grandes blocos. E o primeiro grande erro é que depois de 2012, que ela foi validada, que a rede neural profunda ela ganhou uma maior relevância, o poder computacional melhorou muito. Ela tem 2 grandes focos. Um é assistencial, como um suporte à decisão, e outro são em atividades de back-office, automatizando tarefas que são manuais. A gente, como profissional de saúde, a gente quer o quê? Decisão clínica. E a gente queria que ela fosse capaz de responder já diagnóstico. E, cara, esse foi o erro aí do mundo todo, tá? Todo mundo errou querendo criar modelo para acertar alguma coisa, acertar a AVC, se vai tratar ou não. Cara, e a ideia não é AVC. Aí a gente foi recuando, e nesse tempo de aprendizado, o que é legal a IA nesse braço clínico? É fácil. É a primeira pergunta. Esse exame está alterado ou não está alterado? Porque se tiver alterado, você vai olhar com outro grau. Se não tiver alterado, você vai deixar para uma outra lista, e é um algoritmo que tem que ser mais sensível do que específico. Perfeito. Eu não preciso dar o nome. Mas
no ponto de vista do back-office, tem um monte de coisa que já está sendo utilizada e nem precisa ser a rede neural profunda, uma técnica antes de aprendizado de máquina mais tradicional, cara, que resolve. Então, a gente está muito bem. Agora, na inovação disruptiva, onde a gente fala de metaverso, mundo descentralizado, blockchain, cara, então, transformação digital, a gente está em 5 anos atrás dos setores de uma maneira geral. Saúde, você fala? Saúde. A gente está 5 anos atrás, eu acho, dos outros setores geral. Um chute aqui, tá? Só para dar uma estimativa. Mas você acha que a saúde, ela anda mais atrasada que os outros mercados? Sempre. Sempre. Então, eu posso concluir, então, que eu posso prever um futuro da saúde seguindo as outras economias? Sim, acho que sim. Por exemplo, um banco digital. Aham. Então, você acha que provavelmente essas operadoras digitais vão ser o futuro nosso daqui 5 anos, por exemplo? Eu acho que sim. E é isso por isso que eu coloco a gente tá aí nesse momento. Porque eu olho da saúde como um macro panorama aqui de cima e coloco um setor aqui, tipo, prestador de saúde, plano de saúde, tecnologia e o paciente. Como é que eu enxergo aqui? O prestador de saúde e a tecnologia ainda gera muita ineficiência. Ineficiência, e quando eu falo transformação digital 50, é um BI, entendeu? Um BI para saber gestão de saúde populacional. Perfeito. Olha agora que a gente está conseguindo fazer isso. Por isso que eu digo que é o 50. A tecnologia está lá, mas entrou atrasado. Mas nesse momento, onde existe uma extrema ineficiência, quando a gente olha do prestador, do plano com a tecnologia, ela já começa a entregar eficiência. Ao mesmo modo que o prestador e o operador, o plano de saúde, ele olha o paciente, era uma relação mais apática, e esses novos sistemas eles trazem mais empatia. Pô, vamos olhar para a saúde primária agora. Então, existe um acolhimento maior. E ao passo que o paciente, com a tecnologia, existe um grau de apatia, de medo e receio. Agora está todo mundo com watch, está todo mundo entrando em aplicativo de wellness. Então, a gente está saindo desse modelo onde tem uma relação de ineficiência, uma relação de apatia, uma relação de medo de tecnologia e paciente, para uma relação da tecnologia com mais eficiência para o prestador de saúde, do prestador de saúde e da operadora de saúde com mais empatia, olhando para a saúde primária, e da tecnologia com o paciente de menos medo de utilizar isso. Então, a gente está chegando nesse momento, mas ainda estamos atrasados, que é como eu falei, às vezes é um BI de saúde que ajuda a tomada de decisão do ponto de vista estratégico, e agora que a gente está conseguindo fazer. E no mercado financeiro, quanto tempo o pessoal via isso? E aí, turma, tudo bem? Curtiu aí o corte? Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui no link na descrição. Segue já a gente aí no nosso canal e ativa o sininho para estar recebendo aí as novas notificações. Bora crescer!